As rivalidades são a base da narrativa da luta livre profissional. Alguns giram em torno de títulos, outras em torno do orgulho. Existem aquelas que surgem quando um lutador prejudica o outro ou quando a inveja profissional acaba transbordando. Ao longo dos anos, vimos várias formas envolventes de como essas histórias começaram, mas também houve momentos que as motivações por trás das brigas foram mal pensadas, seja por serem ilógicas, forçadas ou até bobas. Nesses casos, os lutadores até podiam entregar boas lutas, mas a razão para a rivalidade simplesmente não convencia. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês 10 feuds da luta livre que aconteceram por motivos completamente idiotas. Mas antes da gente partir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então meu povo, partiu pro vídeo. Chris Jericho derrama café em Kane. Quando os fãs lembram da Attitude Era, Chris Jericho e Kane estão entre os grandes nomes da época. Jericho era um talento excepcional, tanto no ringue quanto no microfone, enquanto Kane era um gigante respeitável, com uma das melhores gimmicks da história, que ele interpretava com perfeição. Então a ideia de colocar os dois em uma rivalidade fazia todo sentido, mas em vez de brigarem por um cinturão, por uma oportunidade ou até mesmo por um ataque surpresa que pudesse render uma das melhores rivalidades da carreira de Chris Jericho, a história de Y2J contra o Big Red Machine começou porque Chris Jericho, sem querer, derramou café em Kane nos bastidores, motivo extremamente idiota e preguiçoso, principalmente considerando o tamanho dessas duas estrelas. Zeus queria o protagonismo do filme No Holds Barred. Em 1989, muitos antes dos acertos e erros da WWE Studios, a empresa fez sua primeira grande investida no mundo do cinema, com o filme No Holds Barred, estrelado por Hulk Hogan. Para promover o filme, a WWE trouxe o seu coastro Tiny Lister, que interpretava o vilão da produção, para uma rivalidade contra Hulk Hogan. A ideia era que Lister, com inveja de Hulk Hogan, quisesse o protagonismo do filme, a ponto de enlouquecer e começar a acreditar que realmente era o personagem que havia interpretado nas telonas, o Zeus. E a verdade é que Zeus tinha um visual impressionante, e fazia até sentido a WWE usar o seu próprio programa de televisão para impulsionar o filme, mas a lógica da história era completamente absurda, e ficava ainda pior pelo fato de Zeus não ser um lutador treinado de verdade. Os Best Friends quebraram o videogame de Miro. Uma vez em um episódio do AEW Dynamite, um fliperama da propriedade de Miro acabou se tornando parte da ação. Durante a luta, Trent Barreta fez um mergulho para fora do ringue e acabou colidindo com a máquina. O lutador, também conhecido como Rusev, não ficou nada satisfeito com isso, e após a luta, destruiu tanto Trent Barreta quanto Chuck Taylor. Embora os Best Friends sempre tenham trabalhado em uma linha mais cômica nas suas histórias, foi bastante questionável ver um talento sério como Miro envolvido nesse tipo de situação. Afinal, uma das maiores críticas em relação à sua primeira passagem pela WWE foi justamente o fato do Bulgarian Brute ter sido colocado em ângulos bobos, como aquele triângulo amoroso entre Lana e Bobby Lashley. Big Boss Man alimenta Al Snow com seu próprio cachorro. Big Boss Man entrou em uma fase mais insana ao retornar à WWE no final dos anos 90, se tornando um dos capangas mais cruéis dos McMahons e protagonizando alguns dos ângulos mais bizarros da Attitude Era, entre eles invadindo o funeral do pai de Big Show e talvez o mais chocante de todos, raptou e matou Pepper, o cachorro de Al Snow, chegando até servir o animal em um jantar para ele, que não desconfiava de absolutamente nada. O enredo foi extremamente exagerado, explorando crueldade animal e tortura psicológica de uma forma que beirava o absurdo. Como resposta, Al Snow enfrentou Big Boss Man em uma das lutas mais criticadas da história, a infame Kennel from Hell Match, que era uma Steel Cage juntamente com uma Hell in a Cell, e em volta dessa Steel Cage tinham vários cachorros. Felizmente, a rivalidade acabou logo depois, e os dois seguiram adiante em suas carreiras. Jean-Pierre Lafitte rouba a jaqueta de Bret Hart. Bret Hart era um dos lutadores mais sérios e respeitados da New Generation Era, carregando o peso de vários reinados como campeão mundial. Já Jean-Pierre Lafitte
era um bom talento no ringue, um peso pesado ágil que finalmente recebia uma chance em carreira solo, ainda que preso em um bizarro personagem de pirata. A WWE tinha duas opções claras: ou deixava Jean-Pierre Lafitte mais sério para encarar Bret Hart, ou puxava o Hitman para um enredo bobo contra o pirata. Infelizmente, a empresa escolheu o segundo caminho, criando uma rivalidade a partir do roubo da jaqueta icônica de Bret Hart. David Flair e Buff Bagwell lutam por causa de um exame de DNA. Histórias envolvendo gravidez quase nunca dão certo na luta livre, mas mesmo assim, elas apareceram durante os Monday Night Wars, uma era marcada por enredos exagerados e cheios de drama de novela. E um dos piores exemplos veio da WCW, quando Stacy Kimbler anunciou uma gravidez kayfabe, o que levou David Flair a sair em uma verdadeira caça ao suposto pai. A trama foi tão bizarra que chegou ao ponto de Flair enfrentar Buff Bagwell em uma First Blood Match, com o objetivo de conseguir uma amostra de DNA para um teste de paternidade. Pois é, aquela época não era para amadores. Booker T e Edge brigam por causa de um comercial de shampoo. Quando chegou a WrestleMania 18, Booker T ainda estava com muita credibilidade por sua trajetória como um dos grandes nomes da WCW, enquanto Edge estava cada vez mais próximo de se firmar como um babyface de nível de main events, mesmo que ainda não tivesse encontrado a sua melhor versão. Colocar esses dois talentos carismáticos em uma rivalidade para a maior de todas as noites fazia bastante sentido. No entanto, ao invés de simplesmente disputarem espaço no card ou respeito, a WWE decidiu basear a rivalidade em uma trama bastante absurda. Edge teria sido escolhido para estrelar um comercial de shampoo japonês, e Booker T ficou com inveja disso. O resultado foi uma luta até decente, mas a história foi completamente ridícula e muito aquém do talento dos dois envolvidos. Harlem Heat explode por causa da letra T. Quando a Tag Team Harlem Heat se separou, Booker T recebeu um push como estrela solo, enquanto seu irmão Stevie Ray tentou manter a força da dupla ao lado de Big T, antigamente conhecido na WWE como Ahmed Johnson. E até fazia sentido Booker T entrar em uma rivalidade com o próprio irmão, já que tinham uma longa história como parceiros de tag team e agora estavam em lados opostos, face contra heel. O problema foi o motivo estúpido que a WCW acabou arrumando, uma disputa para decidir quem teria o direito de usar a letra T no nome. No fim, Booker T perdeu e passou a ser chamado apenas de Booker por um tempo. Gail Kim e as Bella Twins brigam por causa de Daniel Bryan. Depois que o brilho inicial do Nexus desapareceu e Daniel Bryan venceu a sua primeira grande rivalidade contra The Miz, a WWE parecia não saber exatamente o que fazer com ele. Daniel Bryan era claramente um dos melhores talentos no ringue naquela época, mas o seu estilo, aparência e personalidade não se encaixavam no molde tradicional da empresa. O resultado foi um dos períodos mais fracos de toda a sua carreira na WWE. Uma das tentativas bizarras foi transformá-lo em um mulherengo improvável. As Bella Twins foram colocadas ao lado dele em uma trama de jogos de sedução, até que Daniel Bryan revelou que na verdade estava namorando Gail Kim. Isso levou as Bella Twins a iniciarem uma rivalidade cheia de ciúmes contra Gail Kim, em uma história estranha que posicionava Daniel Bryan como o nerd disputado por três mulheres bonitas, um papel que destoava totalmente do seu verdadeiro potencial. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!